Computador também. Pronto, estou gravando. Hoje eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz. Eu resolvi, né? Essa semana eu falei, bom, essa semana acho que eu consigo retomar a leitura de Laços de Família. Só que daí eu peguei agora o livro e falei, deixa eu ler o próximo conto. E aí eu vi O Jantar. Aí pensei, não me lembro deste conto, me lembro zero deste conto. Realmente você não lembro desse conto. Então, eu falei, tá, vou ler o conto e vou comentar, vou fazer o comentário. Aí eu comecei a ler, eu falei, ai, quer saber? É curto esse conto, olha lá, tem 3 páginas. Vamos fazer um negócio juntas na hora? Vamos ler e comentar? Vamos ver, né? Talvez nem fique tão longo assim quanto eu penso, mas eu vou ler com vocês, vou comentando. Vamos ver o que que sai disso aí, se deu certo, se deu errado, saberemos depois, não é mesmo? Então vamos lá. Este é o conto que se chama, então, O Jantar, parte de Laços de Família, de Clarice Lispector, e vamos lá. Ele entrou tarde no restaurante. Certamente ocupara-se até agora em grandes negócios. Poderia ter uns 60 anos, era alto, corpulento, de cabelos brancos, sobrancelhas espessas e mãos potentes. Num dedo, o anel de sua força. Sentou-se amplo e sólido. Bom, primeiro parágrafo é esse. Esse primeiro parágrafo já tem coisas para a gente olhar, tá? Então, olha só. Ele entrou tarde no restaurante. Ok, sabemos que estamos falando aqui de um personagem masculino. Certamente. Aí, o que é interessante é assim: olha como essa narradora ou narrador, enfim, não sabemos ainda, faz aqui. Certamente ocupara-se até agora em grandes negócios. A pessoa está o quê? Afirmando. Certamente. Tem um grau de certeza nessa frase, né? Certamente ocupara-se. Só que na sequência diz assim: poderia ter uns 60 anos, ou seja, é vago, né? Poderia ter, estou adivinhando algo sobre este homem. Então, este narrador ou narradora tá um pouquinho dividido, né, com relação ao grau de certeza. Tem algo de dúvida e certamente ocuparam-se até agora e ao mesmo tempo poderia ter uns 60 anos. Então, será que esse narrador ou narradora conhece esse homem ou não? Não sei. Mas vamos para o segundo parágrafo. Perdi-o de vista. E enquanto comia, observei de novo a mulher magra de chapéu. Ela ria com a boca cheia e rebrilhava os olhos escuros. Agora sabemos que este narrador ou narradora, vou chamar de narradora, tá? Essa narradora está em primeira pessoa, algo que a gente não sabia ainda no primeiro parágrafo, mas agora a gente sabe porque a gente tem a frase perdi-o de vista. E enquanto comia, observei de novo a mulher magra de chapéu. Então, tem esse homem e tem uma mulher magra de chapéu que ria com a boca cheia. No momento em que eu levava o garfo à boca, olhei-o, ei-lo de olhos fechados, mastigando pão com vigor e mecanismo, os 2 punhos cerrados sobre a mesa. Continuei comendo e olhando. O garçom dispunha os pratos sobre a toalha, mas o velho mantinha os olhos fechados. A um gesto mais vivo do criado, ele os abriu com tal brusquidão que este mesmo movimento se comunicam às grandes mãos e um garfo caiu. Esse procedimento, né, que a Clarice tem, que aparece lá no devaneio lá de uma rapariga, devaneio embriagas de uma rapariga, que é pegar uma cena, aqui tá, não tá tão dilatado, né? Mas pegar uma cena e dilatar essa cena no tempo, porque olha que coisa interessante. O que está acontecendo aqui é só que esse homem que a narradora observa está comendo de olhos fechados. E aí ele meio que se assusta, né, quando o garçom se aproxima e deixa cair o garfo. Então aconteceu isso. Mas olha como essa observação ela é meticulosa. E continua. O garçom sussurrou palavras amáveis, abaixando-se para apanhá-lo. Ele não respondia. Porque agora desperto, virava subitamente a carne de um lado e de outro, examinava-a com veemência, a ponta da língua aparecendo. Apalpava o bife com as costas do garfo, quase o cheirava, mexendo a boca de antemão. E começava a cortá-lo com um movimento inútil de vigor de todo o corpo. É a segunda vez que aparece a palavra vigor, né? Porque ali ele estava mastigando o pão com vigor. E aí, quando ele então se assusta, deixa o garfo cair, ele abre os olhos, começa a examinar o bife, e aí corta o bife com um movimento inútil de vigor de todo o corpo. A descrição desse homem comendo parece que tem um certo esforço, ou né, imprime uma força no gesto, no ato, que talvez não seja necessária, não sei. Parece ter um exagero aí, né? Em breve levava um pedaço a certa altura do rosto,
e, como se tivesse que apanhá-lo em voo, abocanhou num arrebatamento de cabeça. Gente, que frase para descrever uma mordida, né? Olhei para o meu prato. Quando fitei-o de novo, ele estava em plena glória do jantar, mastigando de boca aberta, passando a língua pelos dentes, com o olhar fixo na luz do teto. Eu já ia cortar a carne de novo quando o vi parar inteiramente. Ó, na leitura do parágrafo, a gente resolve muito rapidamente quem são os referentes das frases, né? Por exemplo, quando a gente tem o garçom sussurrou palavras amáveis, abaixando-se para apanhá-lo. Ele não respondia. A gente tem o garçom, apanhá-lo e ele, né? E aí, apanhá-lo é o garfo, ele é o homem que está comendo, e a gente desfaz a possibilidade de ambiguidade pelo contexto das frases e do parágrafo e da cena que está sendo descrita. No entanto, vejam que quando a gente lê a frase sozinha, ela tem, né, uma ambiguidade nesses referentes para ele, né? Que inclusive é a frase, é a palavra que começa o conto, ele entrou tarde no restaurante. E aqui a gente tem o garçom, o garfo, o homem, e acontece isso agora também nessa frase que eu li, quando ela diz assim, ó, olhei para o meu prato. Quando fiteio, gente, o mais óbvio seria fitar o prato, né? Porque é o que está mais perto. Só que não é, a gente entende que é o homem. Quando fiteio de novo, ele estava em plena glória do jantar. Então, esse ele, né? Esses referentes, eles têm umas ambiguidades nas frases, que, claro, aqui elas são desmanchadas pelo contexto, mas que vão causando na gente uma certa sensação de confusão, ou ainda, né, me parece que acompanham o olhar dessa narradora. Então, essa narradora, ela está alternando, né, esse olhar para o homem, para a mulher que ela tinha visto, e aí para o prato dela mesma, e aí de novo para esse homem. Então, a gente está acompanhando essa variação como se a gente pensasse, né? A gente pensar no narrador como uma câmera de cinema, que é uma imagem que a gente usa bastante para pensar essa focalização, ela está focalizando em diferentes lugares e nós estamos coladas aos olhos dessa narradora. Tá. Aí ela viu esse homem parar, né? Eu já ia cortar a carne de novo quando o vi parar inteiramente. E exatamente como se não suportasse mais, o quê? Pega rápido no guardanapo e comprime as órbitas dos olhos com as mãos cabeludas. Esse o quê tá no texto, tá? Não fui eu. Exatamente como se não suportasse mais o quê? Não suportasse o quê, né? Pega rápido no guardanapo e comprime as órbitas dos olhos com as mãos cabeludas. Parei em guarda. Seu corpo respirava com dificuldade, crescia. Tira afinal o guardanapo da vista e olha entorpecido de muito longe. Respira, abrindo e fechando desmesuradamente as pálpebras. Limpa os olhos com cuidado e mastiga devagar o resto de comida ainda na boca. Tem um momento de tensão aqui, né? Esse homem, ele aperta os próprios olhos. A mulher que observa para em guarda e ele está respirando, abrindo e fechando as pálpebras. Então tem um clima de tensão. Daqui a um segundo, porém, está refeito e duro. Apanha uma garfada de salada com o corpo todo. De novo com o corpo todo, né? Ele tinha cortado a carne com o vigor de todo o corpo e agora ele apanhou uma garfada de salada com o corpo todo. Tem um excesso, né? Apesar da cena ser tão cotidiana, parece que tem algo de uma agressividade nessa cena e come inclinado, o queixo ativo, o azeite umedecendo os lábios. Interrompe-se um instante, enxuga de novo os olhos, balança brevemente a cabeça, e nova garfada de alface com carne é apanhada no ar. Diz ao garçom que passa: não é este o vinho que mandei trazer. Tá, então de novo a descrição, né, das mordidas. Aqui apanhada, antes era abocanhou num arrebatamento. Tem algo de quase como se essa mordida fosse uma surpresa, ou surpreendesse o bife no garfo. É esquisito, né? Bom, ele disse para o garçom que não é este o vinho que mandei trazer. A voz que esperava dele, voz sem réplicas possíveis, pela qual eu via que jamais se poderia fazer alguma coisa por ele, se não obedecê-lo. Ui, nossa, não esperava por isso. Vamos ler de novo esse parágrafo.
A voz que esperava dele, dois pontos. Voz sem réplicas possíveis, pela qual eu via que jamais se poderia fazer alguma coisa por ele, senão obedecê-lo. Tá. Então tem uma firmeza nessa voz, eu diria até tem um autoritarismo nessa voz, alguma coisa que a gente pode depreender dessa ideia de uma voz sem réplicas possíveis, uma voz pela qual eu via que jamais se poderia fazer alguma coisa por ele, me dá a sensação de rigidez, me dá a sensação de impermeabilidade, não dá para chegar neste homem. E a coisa do obedecer, né? Não dá para fazer nada por ele se não obedecê-lo. O garçom se afastou cortês com a garrafa na mão. Mas eis que o velho se imobiliza de novo. Se imobiliza, tá? Se imobiliza de novo, como se tivesse o peito contraído e barrado. Sua violenta potência sacode-se presa. Ele espera, até que a fome parece assaltá-lo e ele recomeça a mastigar com apetite, de sobrancelhas franzidas. Eu é que já comia devagar, um pouco nauseado. Ah, bom, eis que aparece um adjetivo aqui no masculino, um pouco nauseado, sem saber por quê. Participando também, não sabia de quê. Vamos. É um narrador homem. Olha lá, vocês estão vendo que realmente estou me surpreendendo com esse conto. Será que eu li esse conto quando eu li esse livro? Acho que sim, mas me passou. Vamos retomar? Eis que o velho se imobiliza de novo, como se tivesse o peito contraído e barrado. Sua violenta potência sacode-se presa. Ele espera, até que a fome parece assaltá-lo e ele recomeça a mastigar com apetite, de sobrancelhas franzidas. Eu é que já comia devagar, um pouco nauseado, sem saber por quê, participando também, não sabia de quem. Então, este narrador está se vendo implicado nessa cena, sem saber muito bem como, nem em quê. De repente, ei-lo a estremecer todo, levando o guardanapo aos olhos e apertando-os numa brutalidade que me enleva. Abandono com certa decisão o garfo no prato. Eu próprio, com um aperto insuportável na garganta, furioso, quebrado em submissão. Mas o velho demora pouco com o guardanapo nos olhos. Desta vez, quando o tira sem pressa, as pupilas estão extremamente doces e cansadas, e antes dele enxugar-se, eu vi a lágrima. Tá, agora quebrou tudo, né? Quebrou tudo porque um que é um narrador, e eu achei que era uma narradora, porque sei lá, eu leio Clarice, eu acho que é uma narradora. Outra que relação esse homem está estabelecendo com este outro homem, às vezes tratado por ele, às vezes tratado por o velho. Uma relação bem interessante começa a se delinear neste parágrafo, né? A partir da ideia de que a voz desse homem tinha um quê de firmeza e de uma certa autoridade, ou até de um autoritarismo, tudo bem, isso pode ser um excesso da minha parte, né? Mas eu escutei assim esse parágrafo. E aí, quando ele fala, né, que está participando de uma cena, está implicado nessa cena, sem saber o que é, né, ele diz que o homem leva o guardanapo aos olhos, apertando numa brutalidade que me enleva. Que frase estranha! A brutalidade do outro me enleva. Então, em que medida a firmeza e a violência que este narrador viu neste homem que está sendo observado estão compensando a própria agressividade desse narrador? Eu estou satisfazendo a minha vontade de agressividade por meio da observação dessa cena na qual eu identifico uma firmeza, uma violência, uma brutalidade, né? Mas acontece algo, né? Que, bom, o narrador está afetado, né? Ele está com um aperto insuportável na garganta, furioso, quebrado em submissão, mas o homem chora, né? Tem uma lágrima aí. E aí? Próximo parágrafo. Inclino-me sobre a carne, perdido. Quando finalmente consigo encará-lo do fundo de meu rosto pálido, vejo que também ele se inclinou com os cotovelos apoiados sobre a mesa, a cabeça entre as mãos. E exatamente ele não suportava mais. As sobrancelhas grossas estavam juntas. A comida devia ter parado um pouco abaixo da garganta sob a dureza da emoção.
Pois quando ele pôde continuar, fez um gesto terrível de esforço para engolir e passou o guardanapo pela testa. Eu não podia mais. A carne no meu prato era crua. Eu é que não podia mais. Porém, ele comia. Ai, 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 vamos voltar aqui. Bom, essa lágrima, assim como, né, acontece em outros textos da Clarice, a gente tem um elemento que quebra uma expectativa, que quebra uma perspectiva, que quebra uma visão de mundo, que, né, atravessa de alguma maneira o universo dos narradores dela. Não sei porque eu tô me emocionando com esse parágrafo, que estranho. E aí, é o que acontece a partir dessa lágrima, né? Essa lágrima do homem observado deixa o narrador perdido, olhando essa carne no prato dele. E aí ele encara o homem, esse homem que não suportava mais e que faz um esforço tremendo para engolir, né? E a gente consegue imaginar, olha só, porque quando a gente chora, a gente se emociona e a gente sente, né, esse nó na garganta, o ato de comer ou de engolir, ele é concorrente, né? Porque o choro, ele é uma coisa do botar para fora e o comer é uma coisa do botar para dentro. Então, justamente são coisas concorrentes. A gente, né, se tentar engolir um negócio, ao engolir o próprio choro também, né? Quando você tá ali muito emocionada, te exige um esforço. E aí o homem diz: Eu não podia mais. E é engraçado, né? Porque olha como esse afeto ele chega até o narrador, porque ele diz que o homem não suportava mais. E aí ele diz: Eu não podia mais. A carne no meu prato era crua. Eu é que não podia mais. Eu não sei como interpretar essa frase. Se alguém soubesse, vocês me dizem. Eu não podia mais. A carne no meu prato era crua. Não sei se isso tem algo a ver com a crueza dessa própria emoção que aparece aí, é, ou o fato desse bife, né, no prato do homem observado, ele ser descrito nas tentativas de, na mastigação e na coisa, quase como se esse homem caçasse ali essa carne, e aí o narrador agora diz: Eu é que não consigo fazer isso, não é a carne que se opõe a mim. Sei lá, gente, olha, essa frase, vamos deixar ela em suspense. Se aparecer uma pista pra gente olhar pra ela de novo, a gente olha, mas eu fiquei meio, tô aqui surpresa. Porém, ele comia. O garçom trouxe a garrafa dentro de uma vasilha de gelo. Eu anotava tudo, já sem discriminar. A garrafa era outra, criada de casaca. A luz aureolava a cabeça robusta de Plutão, que se movia agora com curiosidade, guloso e atento. Bom, apareceu aí um nome, né? Cabeça robusta de Plutão. Pode ser simplesmente um modo de chamar este homem, a dar-lhe mais um predicado, né? Então tem a cabeça robusta tal qual Plutão. Plutão era que é o que era planeta e não é mais planeta? Enfim. Ou ele está de fato se referindo a esse homem com Plutão, enfim, mas que dá também uma dimensão, né? Mais robusta aí. Robusta é a palavra que está usada, inclusive, né? Uma dimensão mais intensificada dessa cabeça, deste homem. Vamos lá, que se movia agora com curiosidade, guloso e atento. Por um instante, o garçom cobre minha visão do velho e vejo apenas as asas negras de uma casaca. Sobrevoando a mesa, vertia vinho vermelho. Nossa, quantos Vs! Sobrevoando, vertia vinho vermelho na taça e aguardava de olhos quentes, um monte de né? Isso pra gente dar, a mim, né? A sensação de uma delicadeza no movimento do garçom. Olhos quentes, porque lá estava seguramente um senhor de boas gorjetas, um desses velhos que ainda estão no centro do mundo e da força. O velho engrandecido tomou um gole com segurança, largou a taça e consultou com amargura o sabor na boca. Tá provando o vinho, né? Batia um lábio no outro, estalava a língua com desgosto, como se o que era bom fosse intolerável. Nossa,
Como se o que era bom fosse intolerável. Que interessante, né? Essa afliçãozinha do, né? Coisa que é muito bom, o doce que é tão doce, que é tão doce, ele é tão bom, mas ele também te passa pela garganta esquisito porque ele é tão doce, sei lá. Eu esperava, o garçom esperava. Ambos nos inclinávamos suspensos. Afinal, ele fez uma careta de aprovação. O criado curvou a cabeça luzente com sujeição ao agradecimento, saiu inclinado e eu respirava com alívio. Quanto inclinado, né? Inclinado, inclinado. Curvou. Ele agora misturava a carne e os goles de vinho na grande boca e os dentes postiços. Bom, dentes postiços, hein? Não sabíamos. Mastigavam pesados enquanto eu espreitava em vão. Nada mais acontecia. O restaurante parecia irradiar-se com dupla força sob o tilintar dos vidros e talheres. Na dura coroa brilhante da sala, os murmúrios cresciam e se apaziguavam em vaga doce. A mulher do chapéu grande sorria, voltou ela, de olhos entrefechados, tão magra e bela. O garçom derramava com lentidão o vinho no copo. Mas eis que ele faz um gesto a esse cara também, vou te contar, ó, porque neste parágrafo aqui, parece que tem uma harmonia, né? Tá tudo meio harmônico nesse parágrafo. Ele tá finalmente tomando o vinho dele, o que ele gostou, ele pediu. O restaurante está, né, irradiado com dupla força, sob o tilintar dos vidros e talheres. Tá legal, vaga doce, a mulher sorria, tá top. Mas eis que ele faz um gesto. O que será que esse homem fez? Com a mão pesada e cabeluda, onde na palma as linhas eram cravadas com tal fatalidade, faz um gesto de pensamento, diz com a mímica o mais que pode, e eu não compreendo. E como se não suportasse mais, larga o garfo no prato. Desta vez foste bem agarrado, velho. Fica respirando, acabado, ruidoso. Gente, eu achei que ele ia. Eu achei que ele ia. Como chama? Como chama? Engasgar. Eu achei que ele ia engasgar, mas não, não é isso. Ele faz um gesto de pensamento, diz com a mímica o mais que pode. Eu não compreendo. Larga o garfo no prato, fica respirando acabado, ruidoso. Pega então no copo de vinho e bebe de olhos fechados em rumorosa ressurreição. O cara, tipo, acabado, ruidoso, e aí ele se revive ali, tomando o vinho de novo. Meus olhos ardem e a claridade é alta, persistente. Estou tomado pelo êxtase arfante da náusea. Olha a náusea de novo. Tudo me parece grande e perigoso. A mulher magra, cada vez mais bela, tem uma intensificação, né? Estremece séria entre as luzes. Bueno, este homem, ele tem uma ambivalência, né? Diante deste prato de comida, diante de todas as circunstâncias, porque parece que ele aprova, desaprova, quer, não quer, gosta, não gosta, tipo, tudo ao mesmo tempo, né? E essa ambivalência tá mexendo com o narrador. Ele terminou. Sua cara se esvazia de expressão. Fecha os olhos, distende os maxilares. Procura aproveitar este momento em que ele não possui mais o próprio rosto. Ai, gente, que frase linda! Ele terminou. Sua cara se esvazia de expressão. Fecha os olhos, distende os maxilares. Procuro aproveitar este momento em que ele não possui mais o próprio rosto para ver afinal. Mas é inútil. A grande aparência que vejo é desconhecida, majestosa, cruel e cega. O que eu quero olhar diretamente pela força extraordinária do ancião não existe nesse instante. Ele não quer. Mulher, mulher, meu Deus, que é isso? Que é isso? Bom, esse homem, olha que loucura. Ele termina de comer. A cara dele se esvazia de expressão e o narrador, nesse momento em que o rosto deste homem se esvazia de expressão, tenta enxergar o que? O homem, né? O homem por trás da máscara, o homem por trás das expressões ou uma forma, um fundo de pessoa, não sei. Mas este homem, bom, ele não possui mais o próprio rosto e é aí que o narrador tenta ver, só que é inútil. É inútil. Naquele momento, esse homem
parece que se despersonaliza, não sei. A grande aparência que vejo é desconhecida, majestosa, cruel e cega. O que eu quero olhar diretamente, não dá para olhar diretamente, não tem como, olha. Não tem como, né? Quase como se tivesse sempre a mediação de alguma coisa, tem um filtro qualquer. Não existe nesse instante, ele não quer. Veja que esse parágrafo tem hipérboles, né? Porque o velho agora ele não é velho, ele é ancião, né? E aí a gente tem palavras como majestosa, grande aparência, majestosa, cruel e cega. A aparência é cega e uma força extraordinária. Bom, o que que é isso? Tem um esvaziamento, né? Esvaziamento. Estou notando aqui na margem. Tem um esvaziamento aí qualquer desse homem. Vem a sobremesa, um creme derretido. Quer dizer, esse momento de esvaziamento é quase como se todos os predicados que o narrador fosse dando a este homem aqui, eles se suspendessem, né? Então, o fato de ele usar um anel, ter uns 60 anos, ser um homem de negócios, tudo isso parece que some aqui, mas aí tira isso e ele quer ver algo ali, mas ele não consegue ver. E aí a justificativa é ele não quer, quase como se tivesse uma barreira imposta por esse próprio homem a se deixar ver, se deixar conhecer. Vem a sobremesa, um creme derretido, e eu me surpreendo pela decadência da escolha. É o pontinho no nariz, né, do Roland Barthes, quando fala no, como chama, Fragmentos de um Discurso Amoroso. É muito legal essa parte, né, do pontinho no nariz, que assim, tá lá o ser amado, idealizado, é, perfeito, apaixonante, né? Todas as marcas das nossas projeções e do nosso narcisismo, naquele que amamos também e tal. E aí um dia aparece um desvio, pode ser um pequeno pontinho no nariz, e esse desvio coloca a imagem inteira em xeque. E é um pouco que aparece aqui, né? Porque tava lá o homem, um homem poderoso, firme, angustiado, talvez, né? Mas enfim. Mas aí ele escolhe um creme derretido e eu me surpreendo pela decadência da escolha. Ele come devagar, tira uma colherada, espia o líquido pastoso escorrer. Ingere tudo, porém faz uma careta e, crescido, alimentado, afasta o prato. Então, já sem fome, o grande cavalo apoia a cabeça na mão. O grande cavalo O grande cavalo. Gente, decadente. Porque eu fiquei pensando nisso, né? Eu vou ter que abrir o Google aqui no que eu tô gravando pro Telegram. Decadente em português só tem esse significado, né? Porque eu sei que em outras línguas tem palavras parecidas que elas querem dizer algo bom, mas em português é só isso, né? Só para ver se eu não fiz uma. Não, é isso, tá bom, tá bom, tá bom, tá certo, então, tá. Não, porque se de repente tivesse um outro sentido, né, basicamente oposto, seria um problema para essa análise que eu acabei de fazer, mas não. Então tá, desculpa, deixa eu voltar. Bom, então já sem fome, o grande cavalo apoia a cabeça na mão. Interessante, né? Agora ele virou grande cavalo, e eu não sei se eu acho que isso, não sei ainda se isso é um signo de nobreza e força e potência, ou se isso é uma queda de status, porque agora ele está um animal, né? Primeiro sinal mais claro aparece: o velho comedor de crianças. Ah, meu Deus, olha isso, vou ler de novo. Então, já sem fome, o grande cavalo apoia a cabeça na mão. O primeiro sinal mais claro aparece: o velho comedor de crianças pensa nas suas profundezas. O velho comedor de crianças pensa nas suas profundezas. Quem é o velho comedor de crianças? É o tempo, né? É o tempo, né? É o Cronos, né? O velho comedor de crianças pensa nas suas profundezas. Pode ser, né? Com palidez, vejo-o levar o guardanapo à boca. Imagino ouvir um soluço. Ambos permanecemos em silêncio no centro do salão, quase como se fosse, se eles estivessem juntos mesmo, né? E não estão, né? O narrador tá com ele, mas ele não tá com o narrador. Talvez ele tivesse comido depressa demais. Olha aí, a pressa, o tempo, né? O comedor de crianças. Porque apesar de tudo, não perdeste a fome, hein? Instigava o eu com ironia, cólera e exaustão. Agora ele tá provocativo.
mas ele se desmoronava a olhos vistos. Os traços agora caídos e dementes, ele balançava a cabeça de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem se conter mais, com a boca apertada, os olhos cerrados, embalando-se. O patriarca estava chorando por dentro. É, e parece, né, que ele está se acalentando, né? Os traços, bom, decadência com certeza, né? Ele se desmoronava. Os traços agora caídos e dementes, balançava a cabeça de um lado para o outro, com a boca apertada, os olhos cerrados, embalando-se. O patriarca estava chorando por dentro. A ira me asfixiava. Viu botar os óculos e ficar mais velho muitos anos. Enquanto contava o troco, batia os dentes, projetando o queixo para frente, entregando-se um instante à doçura da velhice. Eu mesmo tão atento estivera a ele, que não vira tirar o dinheiro para pagar, nem examinar a conta, e não notara a volta do garçom com o troco. Afinal, tirou os óculos, bateu os dentes, de novo, né? Enxugou os olhos, fazendo caretas inúteis e penosas. Passou a mão quadrada pelos cabelos brancos, alisando-os com poder. Levantou-se, segurando o a borda da mesa, né? É o bordo da mesa, nunca vi isso. Da mesa com as mãos vigorosas. E eis que depois de liberto de um apoio, ele parece mais fraco, embora ainda enorme e ainda capaz de apunhalar qualquer um de nós. Sem que eu possa fazer nada, põe o chapéu acariciando a gravata ao espelho. Sem que eu possa fazer nada, né? O que que ele poderia fazer, né? Mas aí ele se dando conta da sua impotência e de que de repente ele não estava implicado na cena do modo como ele tinha pensado, né? Mas é a segunda vez que fala, né, que não pode fazer nada. Por ele não se pode fazer nada, sem que eu possa fazer nada. Atravessa o aspecto luminoso do salão, desaparece. Mas eu sou um homem ainda. Ai, meu Deus do céu, que conto louco! Quando me traíram ou assassinaram, quando alguém foi embora para sempre, ou perdi o que de melhor me restava, ou quando soube que vou morrer, eu não como. Não sou ainda esta potência, esta construção, esta ruína. Empurro o prato, rejeito a carne e seu sangue. Não sei o que fazer disso, gente. Vocês me ajudam? Não sei o que fazer disso. Mas vamos lá. Nós temos uma quebra enorme, né, de expectativa em relação à figura deste homem poderoso, homem de negócios, tananã, tananã, patriarca, né? E essa quebra se dá pelo fato de ele chorar por dentro, né? Se embalar, enfim, pedir uma sobremesa nada a ver. Então, quebrou completamente a expectativa do narrador em relação a ele. E aí, este homem, ele vai parecendo mais velho e mais fraco, né? E apesar dele ser velho e fraco, ele ainda é enorme e ainda é capaz de apunhalar qualquer um de nós. Então, assim, tem algo neste conto. Ah, eu não sei, para mim fica marcado, tipo, uma figura autoritária, decadente, e no entanto que ainda exerce poder, algo de uma figura conservadora, que tem um manejo do poder, mas que se você examina a fundo, isso cai. É, tem alguma coisa assim, delineada dessa maneira? Só que tem essa frase, né? Mas eu sou um homem ainda. Então, este velho, né, que se torna um cavalo e que perde os predicados que mais o caracterizaram ao longo do conto. Então, de repente, não é mais um homem, não sei. Mas eu sou um homem ainda, e esse ainda dá uma dimensão do tempo, né? Por quanto tempo ainda serei homem? Isso tem a ver com estar vivo, isso tem a ver com hombridade, com que essa frase tem a ver, não sei, né? Mas eu sou um homem ainda, tá se contrapondo ao desmanchamento aí, né, desse homem que jantava.
né, desse homem observado pelo narrador. Quando me traíram ou assassinaram, que é uma frase muito louca, né? Como é que se pode ser dito assim? Quando me traíram ou assassinaram, quando alguém foi embora para sempre, ou perdi o que de melhor me restava, ou quando soube que vou morrer, eu não como. E aí tem algo, né, sobre essa recusa a se alimentar, eu não como. Eu não me alimento quando eu sou profundamente afetado por alguma coisa desse nível. Tem algo que a Clarice está trazendo aqui que parece algo de uma ética. Eu não consigo pôr o dedo no que é, mas tem algo aqui de uma ética que tem a ver com a vida, pode ter a ver com alguma certa lógica de sacrifício. A Clarice tem vários contos dela, pequenas referências, né, a questões religiosas. Não sei porque aqui parece que me chama para pensar algo nesse sentido também, mas tem algo de uma postura. Eu não como, eu não me sirvo disso quando me traíram, me assassinaram, quando alguém foi embora para sempre, quando eu perdi o que de melhor me restava, quando eu soube que eu vou morrer. E talvez aí esteja o ser homem numa certa coerência dos afetos, talvez não gostei desse termo, não é isso. Mas talvez tenha aqui algo sobre ser um homem numa postura de reconhecimento disso que atravessa, e que quando me atravessa, eu não consigo ter a satisfação de me servir dessa carne, né? De abocanhar isso que está aqui. É, que o narrador ele passa por isso, né? No decorrer do conto, naquela hora que ele fala que não conseguia mais comer, né? Que a carne era crua, né? Eu que não conseguia, como que é? A carne no meu prato era crua, eu é que não podia mais. É, o que será que representa, né, esse alimento? Eu não analisei esse conto antes, então eu tô aqui com vocês. Não sou ainda esta potência, esta construção, esta ruína. Empurro o prato, rejeito a carne e seu sangue. É, né, essa carne e seu sangue aqui me dá uma ideia, tipo, de um sacrifício. E que esse homem, de alguma maneira, ele não estaria numa postura ética diante do que representa essa carne, esse sacrifício, essa oferta, né? E aí o narrador diz: Eu não sou ainda esta potência, esta construção, esta ruína. E isso aqui me leva, né, assim, com trocadilhos, né, que é preciso ter estômago para ser uma pessoa que consegue comer e engolir o choro ao mesmo tempo, né? O chorar uma lágrima, ou chorar por dentro. E me parece algo de que esse jantar desse homem seja uma espécie de simulacro de normalidade, quando o que o narrador identifica é que esse homem não tinha nada que tá jantando ali como se nada fosse, porque alguma coisa é. E a figura desse homem contradiz a ele mesmo, né? Ou o narrador, né? A percepção do narrador sobre esse homem, ela vai se contradizendo ao longo do conto. E afinal, me parece que a ambivalência que este homem sentia em relação à sua comida, abocanhar, depois fechar os olhos, apertar os olhos, chorar, engolir, é, realmente invade também o narrador. Só que ele decide, né? O homem decide comer mesmo assim e come até o final. O narrador decide não comer. Então, tem um impasse ético de alguma forma delineado aqui, e que tem a ver com os afetos, e que tem a ver com construção de poder, construção de figura de autoridade, do patriarca, o patriarca versus ser um homem ainda, e que esse impasse ele é resolvido pelo narrador de um jeito e pelo homem de outro.
E aí são vias opostas. O narrador rejeita o sacrifício, né, a carne e seu sangue, e o patriarca devora, ainda que na sua ruína, na sua decadência. Eu não esperava por isso. Eu não vou falar mais agora, porque se eu falar mais agora, eu corro o risco de começar a falar groselha aqui, se é que já não falei, porque, gente, eu tô chocada. Eu não esperava que esse conto fosse assim. Isso. Olha, para você ver, né? A gente se surpreende. Vou dedicar este áudio, né, de hoje para a Lu do meu grupo de leitura, a Lu que tá lá no Instagram como Lu Oak, Lu Carvalho, porque falamos hoje de Clarice pela manhã. E aí eu falei, essa semana eu vou gravar mais um ponto, né, do Laços de Família. Então, já que falei com ela, me inspirei para fazer essa gravação hoje mesmo, ainda que ainda que improvisada, né? E me falem se é tipo é muita bagunça fazer assim ao mesmo tempo com vocês. Tem conto que é tão comprido que não tem como fazer, né? Por exemplo, o próximo, que é Preciosidade, ele é muito longo. Aí não dá pra gente ler inteiro junto, senão a gente fica muito tempo aqui. Só vou ter que preparar separado. Mas é isso, gente. Parando por aqui, então, espero que tenha valido a pena. E a gente se vê no próximo conto, então. Beijos.